para a Joana, e a Joana repassou para vocês, para quem estava sem o acesso. Bom, começando a gravar a aula, tá? Para ficar registrada, e depois eu compartilho com vocês o link do vídeo assim que eu baixá-lo, certo? Lembrando, para registrar, tem atividade, vocês têm até às 23h59 de amanhã para responder a atividade. Ela é tranquila, ela é composta por 4 questões, certo? De acordo com os conteúdos que vimos nas nossas aulas até hoje. Então, essa é a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro. Então, as questões, né, permeiam os conteúdos que vieram desde a nossa primeira aula, tá? E assim, é importante, eu acredito que vocês também já estejam utilizando essas ferramentas de atividades, porque nós vamos utilizá-las, né, para as nossas avaliações. Então, é bom porque vocês vão treinando a utilização dessas ferramentas. Nós também, enquanto professores, e vocês, enquanto alunos, tá? A gente já está discutindo os modelos de avaliação, mas a gente vai utilizar essa ferramenta, tipo questionário, tipo forms, né, que são questões de múltipla escolha, tá? Então, façam lá a atividade, que à medida que vocês forem fazendo, eu vou recebendo um informe aqui, ok? Então, tá lá a nossa primeira atividade de fixação. E quem não fizer vai me enviar, né, por e-mail, ok? Bom, para a nossa discussão de hoje, eu vou fazer uma pergunta e eu espero que a resposta seja positiva, mas vamos lá. Professora. Oi, quem é? Boa noite, Maria. Oi, Maria. Ô, professora, agora sim, para quem não está conseguindo ter acesso às suas aulas, como é que fica para fazer essa atividade? Não tá conseguindo ter acesso como? Assistir, professora. Mas eu tenho gravado as aulas e tenho compartilhado com vocês os links das nossas aulas. Para todas as suas aulas? De todas as aulas. Então, essa daqui hoje, assim que ela encerrar, assim que a gente finalizar e sair da aula, aí eu baixo o vídeo, converto ele no YouTube e compartilho o link do vídeo do YouTube. Aí a pessoa que não está tendo acesso aqui presencialmente ao vivo, assiste pelo YouTube. Isso. Aí só a primeira, que foi a de apresentação, que a gente não conseguiu gravar porque o time não cooperou conosco. Mas a aula passada, essa de hoje, então eu estou disponibilizando para vocês. E os nossos materiais também, então tem acesso a ele tanto aqui no portal quanto via outros caminhos, certo? E o prazo que a senhora vai dar é só esse mesmo ou a senhora pode prorrogar? Não, só vai ser esse mesmo, até porque são apenas 4 questões, né? E se a gente tivesse presencialmente em sala, né, vocês fariam durante a aula, né? Então, assim, já tem um tempo aí até maior para vocês estarem realizando essa atividade. Porque normalmente eu faço isso nas aulas. Eu levo algumas atividades de fixação. Eu concordo com a senhora, professora, porque a aula presencial é uma coisa, esse arranjo que a gente está fazendo aqui é outra coisa. Por isso mesmo que eu dei o prazo de 24 horas para vocês responderem, já que são apenas 4 questões, 2 de múltipla escolha e 2, né, discursivas. Uma delas, inclusive, eu já fiz a vocês, certo? E a gente já discutiu na aula passada, não foi? Então, assim, é para vocês também treinarem o conteúdo, mas também treinarem a ferramenta. Tá bom? Bem. Obrigada. Pronto. Gente, ó, eu pedi para vocês separarem aí, porque me chegou um pouquinho depois, eu pedi para separar uma folha de ofício, certo? Para vocês terem aí. E aí, é claro, quem, né, tiver com a câmera ok, porque depois vocês vão compartilhar comigo e com os colegas o que vocês forem escrever nessa folha de ofício, tá? Então, uma folha de ofício e uma canetinha, um piloto, um hidrocor, certo? Alguém conseguiu dar uma lida no nosso texto de hoje? Passou um olhinho para saber do que se tratava ou do que se trata a discussão de hoje? Alguém conseguiu? Boa, Gisele, você deu uma lida. Então, o que você acha, né? Ou seja, a partir do que você leu, ou de quem mais leu, né? O que vocês acham que é o tema central da nossa aula hoje? Pode escrever aqui no chat ou pode abrir o áudio e falar.
o tema central da nossa aula de hoje. Qual que é? Professora, eu achei que é meio que uma reinvenção da educação para acompanhar a modernização, né, a globalização. Pronto. A palavra que eu queria, Gi, era justamente essa, né? A palavra é globalização. E aí você falou a questão, né, de uma reinvenção, de uma transformação, ou até mesmo de uma releitura no que diz respeito à educação. Então, vocês vão fazer para mim um mapa, tá? Um mapa conceitual, certo? Eu fiz aqui um esboço para vocês pensarem aí, porque a gente faria isso também se fosse, no caso, presencialmente. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Tá claro para vocês o que eu coloquei aqui nessa folha de ofício? Todo mundo está conseguindo ver? Globalização e os tracinhos. Isso, como se fossem umas setinhas. Por quê? Porque eu quero que vocês vão escrevendo aí nas folhas de vocês, tá? O que seria globalização para vocês, tá? E mais aqui embaixo tem outra palavra, que é justamente educação, também com os tracinhos, para a gente tentar entender qual é a conexão, ou qual a influência, né? Ou quais os impactos da globalização na educação. Então, vocês vão fazer, né, assim, e aí, claro, quem tivesse sentir à vontade, eu gostaria que compartilhasse com a gente o nosso mapa, né, o mapa conceitual que a gente vai construir, tá bom? Posso contar com vocês? Entenderam o que é para ser feito? Em cada tracinho daquele você pode colocar uma palavra, uma frase que para você defina ou explique o que é globalização. Professora? Oi. Boa noite. Boa. A senhora poderia repetir, por favor, porque tinha algumas pessoas que estavam em outra sala. O professor da aula de amanhã se confundiu e estava dando aula também. Tinha algumas pessoas que estavam lá. Eita, caramba. Tá bom. Então é o seguinte, eu pedi, acontece. Ele tá ficando doido mesmo. Não pensem que tá sendo tranquilo pra gente. Não tá sendo tranquilo para nós professores também, não. A gente, às vezes, incorre em alguns equívocos. Compreendo e entendo o professor tranquilamente. Tem ainda alguém, Vitor, na outra sala ou já veio todo mundo para cá? Eu acredito que já vieram todos, professora. Ah, ótimo. Tá bom, então. Ó, eu pedi para vocês pegarem uma folha de ofício utilizando um piloto. Por que um piloto ou um hidrocor? Porque fica mais visível, tá? No papel. E aí vocês vão escrever a palavra globalização. E esses tracinhos aqui é para vocês escreverem, né, conceitos. Isso vocês vão escrevendo, tá? Ao longo da nossa aula. E aí, em um determinado momento, eu vou pedir para vocês compartilharem as ideias que vocês foram anotando, rascunhando aqui no mapa conceitual de vocês. Do mesmo jeito, aqui embaixo tem a palavra educação, que vocês vão fazer que impactos, que influências, que pontos a globalização tem em relação à educação, tá? E aí vocês vão fazendo isso ao longo da nossa discussão, que a nossa aula, ela é hoje toda voltada nesse sentido, né? E aí vocês podem estar me perguntando, por que a professora, numa aula de estrutura e funcionamento da educação, vai discutir globalização? Mas é porque, para a gente compreender, né, as transformações que o nosso sistema educacional, as políticas educacionais que a gente vivencia hoje no país, que é o que nos interessa saber, né, elas são fruto da influência e da pressão e da cobrança, né, de instâncias externas, de instâncias, né, a gente pode até falar maiores, tá? A gente viu isso, inclusive, no nosso texto introdutório, né, quando a gente discutiu sobre a questão do Brasil enquanto sendo um país periférico, então tendo que receber muita influência, tendo que se adequar à demanda internacional, né? E aí a globalização, que é essa palavra que, assim,
aparece muito no nosso cotidiano, e a gente já escutou muito, né? No jornal, na TV, até estudou sobre isso, né? Nas escolas, nas aulas, por exemplo, de sociologia, geografia, né? Própria história, a gente já discutiu o tema globalização, tá? E aí, se a gente fosse pensar, o que seria essa globalização, né? A palavra globo aí já dá a entender, né, a questão global, a questão do mundo, tá? Então, um sinônimo que a gente pode pensar para globalização é a ideia de mundialização, ou seja, o mundo, tá? Ele, a palavra que a gente poderia utilizar é a conexão. O mundo, ele está mais conectado, tá? E quando que isso começou? E de que maneira isso influencia na minha vida, na vida do Vitor, na vida da Manuela, da Gisele, enfim, nas nossas vidas? Influencia bastante. A gente pode pensar que não, mas influencia sim, tá? E aí eu queria começar a aula com vocês discutindo um pouquinho sobre logo na primeira página do texto, né, lá na página 61, tá? Tem aqui uma pequena citação, e eu queria fazer essa leitura com vocês, se vocês tiverem com o PDF de vocês aberto aí, tá? Se quiserem acompanhar também, fiquem à vontade, tá? Aqui diz o seguinte: como instituição socioeducativa, a escola vem sendo questionada sobre seu papel ante as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo contemporâneo. Então, se a escola é um espaço, né, onde eu reproduzo o que está acontecendo na sociedade, é claro que o que envolve a sociedade, as influências, as mudanças vão atingir a escola. Tais transformações decorrem, sobretudo, dos avanços tecnológicos. Outra questão muito importante é a questão da tecnologia, e aí é interessante a gente falar sobre isso, porque nós estamos hoje, de uma certa maneira, à mercê, ou alguns podem até falar, reféns da tecnologia, né? Mas pensemos, ainda bem que nós estamos tendo, né, essa ferramenta para, né, nos ajudar nesse momento. Se a gente olha para trás, quando a gente vivenciou outras pandemias na história, né, da humanidade, o negócio foi bem mais complicado, tá, gente? Cadê aqui? Tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção e desenvolvimento, questão do capitalismo, da compreensão do papel do Estado com E maiúsculo, das manifestações nele operadas e das mudanças no sistema financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo, ou seja, todos itens que estão diretamente relacionados com o que a gente entende por globalização. E aqui vem essa definição, ó. Esse conjunto de transformações está sendo chamado, em geral, de globalização, tá? Então, eu acredito que mesmo que você não tenha um estudo mais aprofundado, nada, mas de alguma forma, né, a palavra globalização, ela ressona na cabeça de vocês, porque em algum momento vocês já viram algo sobre esse tema, né, sobre esse conceito, tá, gente? Tranquilos até aí? Pronto. Então, a gente entende que a globalização, ela, antes de mais nada, ela é uma das etapas do desenvolvimento do sistema capitalista, certo? Porque ela dialoga, ela mais ou menos se torna, né, concreta a partir justamente dessa mudança da perspectiva no que diz respeito ao sistema financeiro, ao sistema econômico, né? Alguns historiadores, cientistas sociais falam que a globalização, na verdade, ela remonta à época das grandes navegações, né? Tipo, da chamada, bem entre aspas aí, descoberta do Brasil, descoberta da América, né? Com Portugal, Espanha, Holanda, né?
que esses países europeus descobrindo o novo mundo, ou seja, conectando o mundo bem antes, muito antes, séculos antes do advento, né, da internet. Mas ainda tem um pessoal que ainda diz que muito mais antes disso, porque as grandes navegações, né, aconteceram há 500 anos, pouco mais de 500 anos atrás, né, mas que bem antes disso, certo? Coisa de mais de 1000 anos atrás, né, já havia um movimento, tá, de encurtamento das distâncias, né, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre isso, que é o movimento das cruzadas, certo? Acho que vocês já estudaram em algum momento da vida escolar de vocês sobre as cruzadas, né? As investidas, né, de determinados reis europeus, principalmente da Inglaterra, da França, né, na chamada Terra Santa, né, onde hoje ali no sistema feudal mesmo, né, professora? Oi? O sistema feudal pode ser também considerado? O sistema feudal não, porque o sistema feudal já é algo muito restrito, né? Por exemplo, na época da Alta Idade Média, que mas a assim, gente quando chama... a gente teve ali aquela comunicação entre os burgueses, assim, Ah, a não, troca. mas aí aqui, o sistema feudal ele é um pouquinho antes. Você está falando aí da questão do surgimento dos burgos, já é no que a gente chama de Baixa Idade Média, ou seja, no finalzinho da Idade Média. Porque na Alta Idade Média, quando surge realmente o feudalismo, inclusive não some, deixa de existir circulação de moeda. As pessoas não compravam mais as coisas com moeda. O que acontecia era a questão de uma produção de subsistência, ou eu produzia para o meu senhor, e aí o que eu fazia? Se eu produzia leite e eu precisava de carne, certo? Aí eu levava o meu leite para o meu vizinho, toma tanto de leite, tu me dá tanto de carne. Gente, só um minuto. Certo, gente? Então, como você falou, o exemplo do feudalismo, a gente não poderia dizer que se encaixa, mas aí justamente no finalzinho, quando a gente tem o surgimento dessa nova classe social, que são os burgueses, aí é justamente, inclusive, muitos desses burgueses é que vão financiar as cruzadas, junto com os reis, né? Os nobres vão se tornar, né, ricos senhores. Por quê? Porque as cruzadas, elas recebem esse nome porque, segundo, né, a história mais convencional, é porque eles queriam, né, retomar a Terra Santa, né, dos islâmicos, dos muçulmanos que estavam por lá, né, os persas, né, que a gente entende hoje como os iraquianos, os iranianos, né? Mas, na verdade, o grande interesse era financeiro, né? As rotas comerciais que eram extremamente interessantes ali naquela região do Oriente Médio, né? A riqueza material de metais preciosos, ouro, pedras preciosas que vinha, por exemplo, da África. Então, assim, o verdadeiro interesse era o acúmulo de riquezas, né? Mas a desculpa de você chegar e sair matando, praticando verdadeiros genocídios é porque você estava lutando em nome de Deus, né? Do Deus do cristianismo contra os hereges, os pagãos, que eram a galera da outra religião, que eram os muçulmanos, né? Os persas, por exemplo, né? Então, assim, tem quem fale que já nesse momento a gente já começava a visualizar, né, os primeiros traços do que seria a globalização. Agora, por favor, fica bem claro para vocês. Eu não estou falando que a globalização começa lá nas cruzadas, não. Até porque a palavra, o conceito globalização, ele é recente, tá? Ele é do século passado, certo? Mas, assim, a ideia da globalização é que remonta a bem antes disso tudo, tá? Então, se você pega, por exemplo, as grandes navegações, como eu usei aqui de exemplo para vocês, é um evento, ou são eventos, né, tão marcantes que determinam o fim do que a gente entende como Idade Média e o início do que a gente chama de Idade Moderna, tá? Então, assim, é tão significativa as transformações trazidas, né, que marcou o fim de uma era e o início de uma nova era. Do mesmo jeito
que a gente tem, por exemplo, as grandes revoluções como o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Industrial, que é a revolução da produção e da economia, e Revolução Francesa, que é aquela mudança de ideias, de forma de pensar política, né? Então, são outros eventos que marcam outro fim. E a gente já fala de que nós estamos vivenciando uma nova era, justamente que tem como grande marco histórico o advento do quê? Da internet. Isso aqui que a gente está utilizando, se comunicando, né? Então, vejam só, isso é tão significativo, né? A gente poder estar hoje conversando, né? Cada um na sua casa, enfim, onde quer que vocês estejam, a gente está conseguindo se conectar. Isso marcou, isso é tão revolucionário, né? Porque se a gente olha, porque eu falei para vocês, se a gente olha, né, para 20, 30 anos atrás, como é que era a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, de nos relacionarmos com a informação, de nos comunicarmos, né, é bem diferente. Por exemplo, quem aqui, né, eu sei que tem gente bem jovem na turma, mas também tem um pessoal, né, que já é mais na minha geração, né, quem aqui mandou uma carta? Ou será que tem alguém aqui que nunca enviou uma carta? Carta mesmo. Carta física, daquela que você escreve, põe no envelope, cola selo, vai no correio para escrever. Eu, Kátia Maria, namorei muito com carta. Tu namorou por carta, Carter? Trocou cartinha com o namorado, foi? Pô, ele morava no Piauí e eu morava aqui e a gente trocava cartas na adolescência. Muito bom essa época. Pois é, mas aí demorava quanto tempo para a carta chegar lá e a resposta dele chegar até aqui? Às vezes demorava, chegou a demorar resposta, já demorou uma vez demorou um mês, que eu já estava desiludida já. Achando que o cara tinha se Demorava muito pé chegar. na bunda. Demorava Exatamente. Exatamente. E aí, em compensação, a gente vê aqui, cadê? A Luana disse pra gente que nunca mandou uma carta, né? Porque ela já pertence a essa nova geração, que tem um pessoal que chama essa geração de geração millennial, né? Que é a galera que nasceu de 2000 para cá, ou no finalzinho dos anos 90, que é justamente do advento da internet, para cá, que é uma geração completamente diferente, né, do que a gente, né, vivenciou no início dos anos 90, nos anos 80. Então, assim, imagina como que era a comunicação, né? Aí vocês podem ter pensado, mas quando teve o advento da televisão também mudou muito, sem dúvida, né? Quando surgiu a internet, a TV pela primeira vez, né, foi algo também revolucionário. Só que daí é o momento que a TV chegasse, fosse algo democratizado, ou seja, em todos os lares tem uma TV, demorou um pouquinho. Mas a TV me mostrava, né, o que estava acontecendo, né? Todo mundo, quem estava, né, na época, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, né, a viagem, né, da Challenger, aquela nave espacial que quando decolou, pouco tempo depois explodiu, né? O mundo todo estava assistindo aquilo. Então a gente conseguia ter acesso à informação muito mais rápido. Mas a grande diferença que eu posso elencar para vocês da TV para a internet é porque na TV, e ainda hoje isso é uma verdade, né? Eu assisto o que determinada emissora quer me mostrar. Será que aquilo que ela está me mostrando é o correto? Não é o correto? Enfim, né? Aí já quando a gente fala, por exemplo, de uma ferramenta como a internet, a gente tem aqui uma série de sites, uma série de canais, enfim, que você pode buscar a informação por você mesmo, né? Então, você vai tirar a sua conclusão. Lembrando, claro, que existem sites que são sérios, portais, canais que são sérios, e outros que a gente tem que ficar com um pouquinho de pé atrás, né? Mas isso perpassa muito por uma relação de criticidade que a gente tem que ter com a informação, tá? Que a gente está vivenciando um grande problema nesse sentido hoje, né? Que pode ser também de pensar num dos efeitos colaterais, digamos assim, né? Desse grande acesso à informação, né?
tem um teórico que se chama Walter Benjamin, que ele dizia, né, que nós nunca tivemos tanto acesso, né, à informação e nunca fomos tão burros, né? Por quê? Porque a gente não está sabendo lidar criticamente com aquilo que a gente está encontrando de informação, né? Ou muitas vezes a gente se contenta com a superfície do oceano, a informação, e a gente não mergulha, ou seja, a gente não se aprofunda no conteúdo. E aí isso fica superficial, a palavra que eu queria encontrar para vocês, tá? Eu vi aqui agora que Gisela disse que enviou até telegrama. Minha gente, eu nunca enviei não, telegrama, mas eu já recebi, mas eu nunca enviei não. Então, gente, a globalização, né, ela traz uma série de benefícios para a sociedade, para o mundo, mas também ela tem implicações que podem ser negativas, tá? Mas aí a gente tem que, enquanto professores da área das humanidades, certo? A gente tem que ter um olhar crítico sobre esse fenômeno, né, que já tem bastante tempo aí durando, tá? E aí, uma outra característica da globalização é a velocidade, né? Falei para vocês da carta que demorava dias, chegou até a demorar meses, que a coitada da Kátia pensou que, né, tinha levado um bolo, né? Hoje não. Hoje você manda um e-mail e as pessoas hoje estão escrevendo cada vez menos e-mail, mas, né, o e-mail você manda, né, no segundo seguinte, o e-mail chega lá na caixa do destinatário. Ou seja, instantâneo, né? E muito além disso, agora a gente está vivendo uma nova transformação, que é justamente essa das redes sociais, né? Então, assim, a velocidade com que a gente consegue ter acesso à informação e que a gente consegue se comunicar é algo, né, imenso, tá? Mas aí eu falei para vocês, tomar cuidado com o conceito, então eu tenho que ter uma análise crítica. Por quê? Porque a gente pode visualizar também que a globalização, ela pode partir de um conceito com uma construção ideológica, né? Ou seja, as pessoas atribuírem um sentido que querem que vocês comprem essa ideia, né? A ideia da ideologia vai muito nisso, tá? E claro, tem tudo a ver, já que a gente está falando de ideologia, tem tudo a ver com a ideologia neoliberal, né? Com o neoliberalismo, né? O surgimento ou o ideário do que significa a globalização, certo? E aí eles defendem e acreditam, né, essa perspectiva neoliberal, né, de que o mundo vai ser criado pelo mundo um sistema global, certo? Autorregulado, que ele mesmo vai se regular. E aí isso aí reforça, né, a teoria neoliberal de que o Estado não vai, né, intervir e que o mundo, né, esse sistema mundial, através da globalização, vai se autorregular. E isso a gente visualiza, né, de uma certa forma, ao contrário disso, por exemplo, quando a gente vê determinados países que são extremamente ditatoriais, né, que, por exemplo, o exemplo da Coreia do Norte, da própria China, né, em que o acesso, a própria questão da internet, né, que é a principal, né, a menina dos olhos da globalização é a internet, né? Nesses países, a internet e as comunicações são extremamente reguladas por quem? Pelo Estado, né? Por exemplo, na Coreia do Norte só existia um canal de TV, e esse canal é o canal estatal, é o canal do governo, né? Então, as pessoas só vão ter acesso àquilo que o governo quiser que as pessoas tenham acesso. Do mesmo jeito, a internet. Lá não funciona redes sociais, nada disso. Na China é um pouquinho mais aberto, mas mesmo assim tem uma série de limitações também. Por exemplo, o Facebook, que é uma das principais, né, redes sociais do mundo, não tem na China. A China ela tem um Facebook específico, né, uma rede social específica deles, que também é regulada pelos órgãos, né, do Estado. E aí é muito comum as pessoas usarem aquela expressão, né, a internet é terra sem lei. As pessoas acabam
achando que pode fazer tudo dentro da grande rede, né? No www, né? Só que a gente sabe que, na verdade, foi preciso a criação de uma série de regulações, né? Para ter o mínimo de controle do que é isso aqui. Então, tem uma série de questões que, se você realizar, você está transgredindo normas, ou até mesmo a lei, né? Tem pessoas que são especializadas em crimes cibernéticos, né, galera? Utilizando a internet aí para as coisas mais terríveis que a gente possa imaginar que o ser humano seja capaz. Então, a internet, infelizmente, também possibilita esse tipo de uso, né? E aí, pensando em tudo isso, será que a globalização, ela consegue, ou ela tem, de fato, uma influência na educação? Eu acho que todo mundo concorda, né, que sim, tá? Que é impossível a gente não visualizar a influência da globalização na educação. A gente está experimentando isso, né? Nós hoje vivemos, né, conectados praticamente 24 horas por dia, mesmo antes desse isolamento social, mesmo antes da necessidade da gente estar, né, dependendo muito mais da internet, a gente já era praticamente dependente dela, certo? Por conta justamente que é isso que é a manipulação ideológica, né? Eles tornam a coisa tão atraente que as pessoas acabam introjetando que elas precisam daquilo para a vida, né? Que elas precisam daquilo, não conseguem viver sem isso, né? Tem gente que realmente surta, por exemplo, se sair de casa e esquecer o celular, por exemplo, hoje em dia, né? E não são poucas pessoas, não, tá? E na educação? Como é que a gente visualiza isso? Então, aqui no livro, na página 62, ele elencou, né, o autor elencou uma série de transformações que a gente pode já visualizar inicialmente, né? E ele até colocou aqui da letra A à letra F. Se vocês estiverem aí com material, podem dar uma olhadinha, tá? E aí ele traz, né? Vejamos, né, a importância que adquirem, né, a questão dessas transformações. Então, exigem um novo tipo de trabalhador, mais flexível e polivalente, o que provoca certa valorização da educação formadora de novas habilidades cognitivas e competências sociais e pessoais. Só aqui nesse primeiro tópico, a gente já vai direto para, por exemplo, o que a BNCC está trazendo para a gente, né? A importância de formar essas crianças e esses jovens, né, para esse mundo em constante transformação. E aí, por isso, é preciso que essa pessoa desenvolva habilidades como flexibilidade, como resiliência, como saber trabalhar em grupo, né, habilidades sociais. A própria questão, habilidades cognitivas como resolução de problemas, né, valendo-se da criatividade. Então, assim, só que a gente já vê, né, que a consequência é evidente, a gente já está olhando ela na BNCC, tá? Aí, letra B. Levam o capitalismo, né, o sistema capitalista, a estabelecer para a escola finalidades mais compatíveis com os interesses do mercado. Então, as escolas vão tender a atender os interesses, né, que muitos falam, né, o Deus mercado, que é o mercado que manda em tudo, né? Se o mercado quer profissionais assim, então a gente tem que adequar todo o nosso sistema educacional para atender essa demanda, né? Até porque a gente, quando termina de estudar, a gente precisa, né, se sustentar, trabalhar. Então, a gente vai querer se encaixar dentro do papel, da figura que o mercado cobra da gente, tá? Modificam os objetivos e as prioridades da escola, né? E aí, eu perguntei para vocês na outra aula qual o papel da escola, perguntei de novo nessa atividade que eu passei para vocês hoje, qual o papel da escola, né? A Gisele falou aqui, ó, por exemplo, aulas de inglês, de informática, sem dúvida, né? E já tem um tempo, por exemplo, que a gente precisa trabalhar com aula de inglês, né? Ah, mas por que eu preciso trabalhar outro idioma, né? Não, mal meus alunos aprendem o idioma nosso, tem que ensinar outro idioma, né? É uma tendência, um sinal
dessa mundialização, o inglês como sendo um idioma, né, mundial, tá? E hoje a gente já vê até a necessidade de se aprender, além do inglês, até um outro idioma, né, onde tem o espanhol aí surgindo com muita força. E a informática também, né? Eu sou de uma geração que eu precisava, né? Não tinha informática na escola, né? Ter computador em casa era uma coisa assim, realmente de luxo, né? Não era todo mundo que tinha. Então, mas claro, todo mundo sabia que era uma tendência, então eu fui fazer um curso, paguei, fui lá fazer um curso de informática, aprender como liga o computador, como mexia no mouse, tudo aquilo eu fiz, né? E hoje a gente vê as crianças já nascendo diante do computador, diante do smartphone, diante de um iPad, de um tablet, enfim, né? Então, a questão da informática hoje já é primordial, nem é mais uma questão de um diferencial. A pessoa sabe informática, a pessoa sabe inglês. Já é algo que é esperado, né? Para você ser diferenciado, um profissional diferenciado, por exemplo, você tem que saber mais do que isso, né? Porque hoje já é o esperado. Você falar, ou pelo menos compreender outro idioma, no caso o inglês, e ter o mínimo de domínio e de conhecimento da informática, né? Da tecnologia da informação. Até porque a própria a maneira digital de ser, que as crianças não precisam ter que ficar digitando, só um dedinho já facilita toda a tecnologia. Inclusive, existem estudos, gente, falando do prejuízo, né, cognitivo que as nossas crianças estão tendo, porque no celular, né, esse movimento aqui da digitação, né, ele requer bem menos funções executivas atuando do que, por exemplo, a escrita, certo? Então, muitos psicopedagogos, pessoal que trabalha com alfabetização, eles estão muito preocupados com isso, porque a quantidade de habilidades, né, e de funções executivas que eu estou fazendo enquanto eu estou escrevendo, né, lendo e escrevendo, né, pode ficar sendo perdida, né, a partir da necessidade grande, né, apenas da digitação. E até a própria questão do cuidado com a ortografia, né? Muita gente não está mais se preocupando em escrever correto, porque sabe que o corretor lá do celular, do tablet, ou até do próprio computador, né, vai corrigir para mim. E aí eu nem penso mais, né, como é que escreve, por que aquela palavra vem com M antes do P, do B, por que se escreve S, porque esse acento é aqui. Não, eu sei que o corretor vai lá me salvar, então não vou nem me preocupar com isso, né? Então, os riscos, numa perspectiva negativa, também a gente tem que levar bastante em consideração, tá? Produzem modificações nos interesses, necessidades e valores escolares, né? Forçam a escola a mudar suas práticas por causa do avanço tecnológico, dos meios de comunicação e da introdução da informática. Foi isso que a gente acabou de conversar. E induzem alteração na atitude do professor, tá, gente? E no trabalho docente, uma vez que os meios de comunicação e os demais recursos tecnológicos são muito motivadores. E aí é que entra, né, um grande problema, e agora a gente está sentindo muito isso, nós professores, eu posso falar por minha experiência, né, que é o seguinte, hoje nós, professores, escola, não somos o único lugar de... Deixa eu tirar aqui o meu gato da frente antes que ele atrapalhe a aula, desce mingauzinho. Não somos os únicos produtores de conhecimento, né? Hoje a gente concorre com esse pessoal de internet, esse pessoal de YouTube, né? Os YouTubers, as aulas digitais, as videoaulas, aquela coisa, né? E aí, né? E olhando para a nossa aula e olhando para essas ferramentas, o que é mais atrativo para essa geração? Né? Essa geração, esses millennials, essa geração, né, alfa, né, que é essas crianças que a gente está trabalhando, essas crianças agora de 4, 5, 6 anos, né, gente? Então, assim, isso nos lança um desafio tremendo, né? As nossas aulas, né, os professores, eles têm que ter isso muito claro na cabeça deles.
vocês, inclusive, que estão passando pela formação para serem professores, né? Que eu preciso, não dá mais para eu ser o professor, né? Que eu tive enquanto professores. Então, eu não posso utilizar a mesma abordagem tradicional, né? Que foi utilizada comigo, ou que era utilizada, né? Há décadas atrás, não vai funcionar a contento com essa geração de agora. Então, eu preciso me valer, né, de outras ferramentas. Nessa semana passada, eu estava preparando uma apresentação sobre algo, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é a cultura maker, né? Que as escolas, claro, é um movimento que está começando ainda muito forte nas escolas particulares, mas eu espero que logo também chegue nas escolas públicas, né? A cultura maker, né? Que é onde defende aquela ideia de que os alunos aprendem, né? Construindo. Eles constroem coisas e o conhecimento e os conteúdos o professor atribui a partir daquela construção. Esse maker do inglês é fazer, né? Cultura do fazer. Então ele vai fazer, então ele vai aprender produzindo, né? E aí isso tira o aluno, né? Que esse aluno de hoje, ele não é aquele aluno que vai ficar sentadinho, concentrado, prestando atenção em você. Esqueça, é aquele aluno que vai estar agitado, pegando nisso, pegando naquilo, curioso. Então essa nova tendência aí da cultura maker é algo bem atual, que já está, né, vindo aí com tudo, tá? As escolas particulares, muitas estão adotando já essa filosofia, né? Do mesmo jeito, eu acredito que vocês também já ouviram falar das metodologias ativas em educação, né? Inclusive, tem uma aluna que vai defender o TCC esse ano, que está pesquisando sobre, né, as metodologias ativas, que a gente pode falar aí, de resolução de problema, sala de aula invertida, enfim, uma série de metodologias, de abordagens para quebrar com o modelo tradicional de educação. E tudo isso, claro, é por conta da influência dessa mundialização. Essa geração de hoje é uma geração que já cresce dentro dessa realidade. Então, se a gente, enquanto professores, nós precisamos nos adequar para acompanhar essa galerinha. Então, vocês que estão aqui no terceiro, indo para o quarto período, né, vocês comecem a já visualizar, já procurar se informar de quais são essas novas abordagens com a tecnologia da informação para a educação, né, que tem bastante coisa, tá? E aí, como eu já tinha falado para vocês, nós vivemos uma sociedade do conhecimento, né? Nunca se teve tanto acesso ao conhecimento. Qualquer coisa que você quiser, qualquer dúvida, você vai lá, né? Antigamente a gente tinha alguma dúvida, pelo menos do conceito de alguma palavra, alguma coisa, a gente ia para o pai dos burros. Quem lembra do pai dos burros? Vocês lembram? Dicionário. Era, né? O mais famoso deles é o dicionário Aurélio, né? Então, deixa eu recorrer ao pai dos burros. Ou então, se eu quisesse fazer uma pesquisa, o professor me passou uma pesquisa, tinha um trabalho. Aí eu ia pesquisar onde? Na biblioteca, em enciclopédias, né? E justamente era aquele Professora, de livros. Oi. a senhora acha que com essa globalização quase que não sai, a procura de livros diminuiu o interesse da leitura? A procura de livros, como assim? Não entendi. Sim. Antes dessa tecnologia, como a senhora falou, né, a gente procurava logo no dicionário. A procura por livros era maior. Certo. Fazemos um debate. Aí a tua pergunta é se hoje isso diminuiu. Sim. Sim, eu acredito que tem. Inclusive já tem estudos, né, falando sobre a questão da tecnologia e os impactos na leitura. Como eu falei, né, na escrita o pessoal já fala que um prejuízo pode ser altíssimo, né? E na leitura também. Em contrapartida, né, a gente tem os livros digitais, os e-books, que é o futuro, né? Isso aqui, a tendência é isso aqui, deixar de existir e existir os livros digitais, que você lê no celular, você lê no computador, você lê num aparelhozinho que é específico para você ler livros, né? É uma outra
possibilidade. Oi. Professora, eu acho que é mais a dinâmica do modo de fazer, assim, do modo de pesquisar, que está deixando as pessoas, encurtou mais, entendeu? Como é que a gente pode dizer, meu Deus do céu, a inteligência das pessoas. Eu não estou diminuindo, não é que as pessoas ficaram menos inteligentes, mas antigamente, quando a gente tinha aquela oportunidade de adentrar os livros, de ter que pesquisar mesmo, porque a resposta não vinha fácil, a gente tinha mais conteúdo e a gente agregava mais conteúdo. Eu acho que você quer falar, na verdade, nem é a questão de conteúdo, Sônia, é mais uma questão da iniciativa, né? Nós tínhamos uma outra abordagem no que diz respeito à produção de conteúdo. Aí eu tinha que pesquisar, tinha que ver o livro A, o livro B. Hoje, como foi falado ali, né, o pai dos burros é o Google, né? Você mesma que disse. Qualquer coisa você joga lá. Aí você, normalmente, se vocês pararem para pensar, um dos primeiros sites que aparece na hora que vocês vão pesquisar qualquer assunto é o Wikipédia, né? O Wikipedia, né? Que é justamente fazendo uma relação às enciclopédias, né? de antigamente, né? E aí o Wikipedia ele tem informação sobre tudo que você possa imaginar. E esse site ele é alimentado o tempo todo. Mas aí é que mora o problema. Qualquer pessoa pode alimentar o Wikipedia. Então, tanto pode ter informações corretas, seguras, como também podem ter informações, sim, incorretas, duvidosas. E aí, para isso, é que tem uma gama de outros sites que você pode... Deixa eu ver se isso bate com o que está dito no outro site ali. Eu vou olhar. Eita, tá diferente. Deixa eu ver outro site, né? Mas aí é que tá. Os nossos estudantes, os nossos alunos e alunas, eles têm esse discernimento, né? Eu vou olhar em 3, 4 sites para ver se confere a informação, se bate. A gente está vendo que os adultos hoje não estão tendo esse cuidado, né? As pessoas recebendo aí essa proliferação aí das fake news, as pessoas compartilhando as coisas mais absurdas sem ter o mínimo crítico para ver, peraí, isso aí está me soando um pouco estranho, deixa eu ver se isso é verdade. Aí eu acho o perigo, é onde mora o perigo, a velocidade da informação. Sem a pesquisa lapidada, sem a pesquisa, entendeu, a fundo. Quando eu digo agregar conhecimento, é isso. Isso. E a gente, beleza, e a gente está vivenciando muito, né, as mazelas desse problema, né, desse lidar com a informação de forma, né, impensada, de forma, né, acrítica, quando a gente vê as mentiras sendo disseminadas, né, cada vez mais. Então é tão rápido, como você falou, é tão rápido que as coisas acontecem, né, que quando você vai pronto, disseminar uma determinada mentira. Aquilo, eu compartilho com 2 grupos. Se em cada grupo tem 10 pessoas, aí cada pessoa vai compartilhar com seus outros 10 grupos. Isso é uma cadeia, né, que em questões de segundos, né, isso se espalha. E aí quando você vê que não era aquilo que realmente foi dito ali, aquilo não era realmente verdade, o estrago já foi feito, né? A informação ela já foi completamente espalhada. Aí o trabalho árduo, né, para a gente desmentir aquilo, porque as pessoas não têm esse mínimo de discernimento crítico para desconfiar daquilo que está recebendo, daquilo que está lendo. Pô, será que é isso mesmo que está acontecendo? Bora lá, vamos ver, né? Antes de sair compartilhando à torta e à direita, né, as notícias. E aí, justamente... Professora. Oi, diga. Inclusive, o WhatsApp, essa semana, começou que agora a gente só consegue enviar para um destinatário, né? Perfeito. Já tinha tido, era quase 50, aí foi para 30, veio para 20, 10, aí agora 1, porque com essa crise de pandemia, é uma explosão de informação que ninguém tem mais controle. Desencontrada que ninguém tem mais controle. Então, para tentar diminuir, essa semana a gente já começa a observar que é uma coisa mundial, né? Não é só uma questão do Brasil, não, é o mundo. Que não tem mais controle. Então, tem que começar as plataformas começaram a tomar cuidado com isso, porque a proliferação de mentiras estava algo absurdo, e isso gera consequências terríveis, né? A gente está vivenciando, né, uma pandemia,
né? E cada uma hora que fale uma coisa e o povo louco, sem saber quem escuta, o que é certo, o que é errado, e tomando medidas duvidosas. Exato. Exatamente, né? Isso é muito preocupante. Ou então, escuta um áudio, fulano de tal é médico de não sei aonde. Caramba, quem te garante que fulano de tal é médico mesmo? Quem garante que fulano de tal é daquele lugar? Qual é qual o gabarito, digamos assim, que determina que essa pessoa tem para estar falando tal coisa, né? Aí as pessoas preferem acreditar no áudio de fulano de tal, que diz que trabalha no hospital não sei de onde, que é enfermeira não sei aonde, e duvida do que, por exemplo, os principais órgãos mundiais, por exemplo, como é o caso da OMS, que tem ali uma série de profissionais, né, gabaritados mesmo para estarem atuando nesse problema, duvidam desses caras, né, os caras que estão com os dados, estão com pesquisa, anos e anos de pesquisa, né, com a ciência em cima, aí vai acreditar no áudio que a tia passou no WhatsApp, né? Então, porque é mais curto, né? Vai ser mais prático, né? São frases pequenas de grandes efeitos, né? Porque o pessoal não tem preguiça de debater, de ver uma reportagem, de ler. Então, isso se torna a proliferação muito mais rápida. Daí também que a BNCC está com essa preocupação. É uma das 10 competências, que é a 8, que fala justamente, né, de eu trabalhar com os estudantes uma relação mais saudável com o mundo digital. E passa por isso, né? Eu estimular nos estudantes, nós professores, né, estimularmos nos estudantes esse pensamento mais crítico no que diz respeito, né, ao mundo digital. Né? Do mesmo jeito que eu não posso disseminar mentiras, tem a própria questão também do cyberbullying, que a gente vira e mexe, vê notícias aí, por exemplo, somente adolescentes e lamentavelmente crianças cada vez mais jovens praticando isso, né? Criando mentiras, inventando histórias sobre o coleguinha, disseminando nos grupos de estudantes, né? E isso, as implicações disso são terríveis. A gente vê casos aí de crianças, adolescentes se matando, né? Porque não sabe lidar com a violência, né, do bullying ou do cyberbullying, né? Então, a gente precisa, é urgente a gente trabalhar com as crianças. A gente não, professor, a gente não tem a sensação de que a tecnologia está sendo usada contra mesmo a humanidade, porque assim, se a gente como educador, incentivou o aluno a desenvolver bem a tecnologia e hoje a gente incentiva eles a usar, mas com moderação, se a gente sabe que fica difícil, com tanto tecnologia assim muito fácil, as informações muito rápidas, tudo muito fácil. Não é como a gente estivesse dando um passo para trás, ao contrário? Não, na verdade não. Aí é quando eu falei para vocês, né, da questão de nós professores estarmos mais antenados com essas tecnologias. O nosso trabalho é desenvolver, porque não adianta. A tecnologia ela não vai deixar de existir, não vai diminuir, vai aumentar cada vez mais a presença da tecnologia na nossa vida. Então, qual que é o nosso trabalho? Desenvolver nos nossos estudantes, né, essa capacidade e esse discernimento de serem mais críticos no que diz respeito à tecnologia. Beleza, a tecnologia é boa por isso, mas também ela pode ser ruim por isso. Então, o nosso trabalho agora é justamente esse. Essa galera, esses marmanjos aí que estão compartilhando fake news, a gente não tem mais o que fazer com esse pessoal, né? O que é que a gente tem que fazer? É trabalhar com as crianças para que elas não tornem essa galera, não se tornem o tiozinho do WhatsApp, a tia do WhatsApp que manda mentira, ou que pratica preconceito, né, racismo, machismo, enfim, né, gente? Então, o nosso trabalho como educadores é preparar essa geração para que eles não se tornem isso que a gente está vendo hoje, tá? Deixa eu ver o que o pessoal botou aqui. A velocidade da informação com o mau uso, né, tem adoecido a sociedade, sem dúvida. Né? Um dos sintomas disso são as fake news. Verdade, Sônia. Uma mentira dita várias vezes torna-se verdade. É um ditado que faz todo sentido. Né? Temos que investir em cultura de bom uso dos recursos digitais. Perfeito. Não adianta lutar contra, gente. É o que eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Não adianta eu ir contra a tecnologia, proibir celular,
enfim, não. Até porque a tendência é cada vez a tecnologia ser mais avançada, mais fácil, difícil para uns e mais fácil para a nova geração, que eles pegam com mais facilidade, eles têm mais domínio. As nossas crianças hoje, eles têm um domínio. Tem criança de 3 anos, tem um sobrinho que tem 2 anos, vai fazer 3, ele pega o celular da minha irmã, mexe melhor do que ela. Então, são coisas que a gente não vai poder mudar e alterar. Com certeza, não. É saber lidar. E trabalhar com essas crianças para que elas se relacionem, como foi colocado aí, de forma mais saudável com o mundo digital, tá, gente? E isso perpassa para eu trabalhar, né? Como foi falado aqui no primeiro tópico aqui que eu li das influências, né? Isso perpassa muito para eu desenvolver habilidades sociais, habilidades éticas, eu trabalhar com as crianças que eu tenho, que o respeito tem que estar, né, acima de qualquer outra coisa, eu tenho que respeitar o colega. Me faz lembrar uma dinâmica que aconteceu no começo do ano, lá na escola, quando um dos alunos ele fez uma informação errada que a professora tinha passado, e a diretora, achei bastante interessante, ela elaborou uma dinâmica na sala, telefone sem fio, sendo que ela colocou numa caixinha a informação que ela ia passar nos ouvidos da criança, né? E ela colocou essa caixinha numa altura, assim, um acesso bastante difícil. E ela disse, olha, vou dar aqui a informação. A partir do momento que vocês achar que não está batendo, que eu nunca falaria isso, vocês podem vir aqui e ter acesso. Só que ela colocou bem difícil mesmo. E ali me chamou a atenção, porque quando eu estava para terminar ali aquela corrida, um dos alunos fez assim, eu posso? Aí ela fez, você vai mesmo? Tá alto, tá difícil. Ele desceu, pediu para alguém, porque a regra era não podia pegar cadeira, não podia. Ele desceu, pediu para uma pessoa subir e pegar a caixinha. Aí ela passou essa informação, olha, gente, se vocês ouvirem, desconfiem, porque vocês vão ter acesso para saber se é verdadeiro ou não. É só ir ali no local onde está a verdadeira informação. Então, a gente tem métodos para trabalhar com as crianças hoje em dia. Pois é, vê que dinâmica simples, mas está carregada aí de significados para trabalhar justamente em sala de aula com a questão da mentira ou da informação fácil. Achei arretado. Vou tomar nota aqui até para usar como sugestões em futuros trabalhos que eu faço com professores. Valeu, interessantíssima a prática. Sônia botou aqui. O que temos que trabalhar é exatamente a ruptura na comunicação. Isso é digitalmente, mas né, tudo é digital, mas também tem que estar mais elaborado, né? Isso que você botou da visão da TI. Exatamente. Tá, gente? E aí, quando a gente fala dessa sociedade do conhecimento, de tudo isso, de tecnologia, dos malefícios e dos benefícios, né? É uma sociedade que está se tornando técnico-informacional. Então, assim, a valorização muito grande da questão tecnológica relacionada à informação, né? A gente tem muita informação. Agora, tem informação séria e tem aquela informação duvidosa. Como é que eu vou trabalhar, tá? E como eu falei antes, a gente está vivenciando uma ampliação dos espaços de aprendizagem, né? Hoje as crianças podem chegar no YouTube, botar lá, quero assistir videoaula de as 4 operações. Aí vai ter lá um vídeo com bonequinho dançando, a imagem rodando, o professor fazendo, né, alguma coisa que vai prender a atenção dele. Aí são vídeos normalmente curtos, para não tornar cansativo, e aí na tua aula tu faz como? Tu enche o quadro de operações para eles realizarem, né? Aí fica, né, o nosso grande embate, nosso grande choque geracional, tá? E aí a escola, ela não é mais esse único lugar de socialização do conhecimento, como a gente já falou, né? E aí vem uma grande necessidade, que é a de reestruturar os sistemas educativos. Alguém quer falar alguma coisa? Tá com o áudio aí aberto? A reestruturação dos sistemas educativos, tá, gente? Então, é algo que a gente tem, né, que formular, certo? Mas do mesmo jeito que a gente tem essa influência na educação,
nas modificações que os professores ou a própria escola precisa passar, a gente também tem, né, uma série de contribuições que a escola também precisa dar, né, no que diz respeito a essa geração técnico-informacional. Aí está aqui na página 63 do texto, o autor também fez esse trabalho, esse texto ele é bem didático, quem leu pode opinar sobre isso, que se vocês que ainda irão ler, né, vocês vão ver que ele é bem claro na escrita. Ele colocou aqui, elencou, né, o ensino escolar deve contribuir em uma série de questões. Aí ele fala aqui, ó, formar indivíduos capazes de pensar e aprender permanentemente, ou seja, mostrar, a gente tem que deixar claro para os nossos estudantes, né, que nesse mundo técnico informacional, a gente nunca para de aprender. Não é porque eu terminei lá o meu ensino médio, não é porque eu terminei a minha graduação que eu vou parar de aprender. Muito pelo contrário, o aprendizado ele acontece o tempo inteiro. Em um contexto de avanço das tecnologias, de produção e de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais, a questão da relação que a gente, né, viu recentemente, né, um fervoroso debate, por exemplo, aqui no nosso país, né, da mudança da legislação trabalhista aqui no nosso país, né, que isso é uma consequência do sistema capitalista, né, cada vez menos intervenção do Estado, ou seja, cada vez menos leis trabalhistas, e aí dá mais autonomia para a empresa privada. A empresa tem mais autonomia para chegar para você e oferecer, né, oferecer como vai te pagar, de que forma vai te pagar, né? E aí você não tem um código de leis que vá te garantir, por exemplo, seguro-desemprego, você vai por aí por países aí por fora, não existe nada disso, não existe, são bem poucas as leis, né, que beneficiam o trabalhador, por exemplo, né? Mas isso é uma realidade do mundo, né, que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui. Então, a gente, enquanto local de formação dos indivíduos, a gente precisa trabalhar com eles que as coisas vão mudar, né? Existem estudos que falam, né, que hoje tem profissões, por exemplo, que não existiam, né, há 20, 30 anos atrás. E, consequentemente, tem profissões que existiam que deixaram de existir. Então, a gente pensa hoje, quem trabalha, ou vocês que irão trabalhar com as crianças de educação infantil, anos iniciais, imagina quando eles terminarem, né, a educação básica deles, lá o ensino médio, que profissão, a gente nem sabe quais são as profissões que podem vir ainda, né? Então, as coisas estão se modificando muito rápido. Então, nosso trabalho com eles tem que ser em cima disso, tá? Prover formação global, e aí é uma outra demanda da BNCC, que é justamente essa formação holística. O que é isso? A formação global. Não adianta eu simplesmente ensinar português, matemática, física, história. Não, eu tenho que ensinar tudo isso e uma série de outras habilidades. Só estou colocando aqui, ó. Cadê? Por isso que TI é uma ferramenta para a educação, sim, sem sombra de dúvida, né? Agora a gente tem que trabalhar com as crianças como se relacionar com essa ferramenta. Ela impulsiona o indivíduo, está procurando se atualizar, buscar, aprendendo e reaprendendo a aprender. Isso, essa frase é massa, né? Reaprendendo a aprender, né? A forma de aprendizado ela tem passado por transformações, justamente por conta, né, da tecnologia e da internet. Então, aqui, prover, formação global que constitua um patamar para atender a necessidade de maior e melhor qualificação profissional, de preparação tecnológica, de desenvolvimento de atitudes e disposições para a vida numa sociedade técnico-informacional, né? Então, eu tenho que desenvolver nas minhas crianças, para além do cognitivo, eu tenho que desenvolver habilidades para ela estar pronta para lidar nesse mundo técnico-informacional, no mundo que pede que eu trabalhe o tempo todo com as pessoas, que eu trabalhe em grupo, que eu saiba controlar minhas emoções, né? Ou seja, a escola agora vai promover uma formação global dos indivíduos, que é, quando a gente olha para a neurociência, que é como o nosso cérebro, isso, interdisciplinaridade,
que é como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, ele não aprende por compartimentos, por exemplo, né? Agora, os alunos de anos finais, por exemplo, agora é aula de português, então eu vou abrir a gavetinha de português, acabou a aula de português, fecha a gaveta de português, vem um professor de física, aí eu abro a gavetinha de física, aí fecha. O nosso cérebro não funciona assim, mas o sistema educacional, ele é assim, né? Então, a gente está fazendo errado, porque o nosso cérebro, ele aprende o tempo todo, fazendo conexões com tudo. Então, o que eu vi em física, eu posso usar em português, o que eu vi em matemática, eu posso usar em geografia, é essa interdisciplinaridade que a gente está falando. Então, é uma das coisas que a BNCC vem trazer para a gente, esse trabalho global. Olha aí a palavra novamente, global, aparecendo para a gente, tá? Desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício, né, autônomo, consciente e crítico da cidadania, né? Então, a gente fala muito hoje que os alunos não são mais aqueles alunos que simplesmente recebem, né, aquela educação reprodutora, aquela educação de fazer exatamente igual que a professora pediu. Não, né? A gente quer que os nossos estudantes eles sejam autônomos, eles sejam atores do seu processo de aprendizado, né? E aí, conscientes de quem são, do lugar deles na sociedade, tá? E indivíduos críticos para exercer a cidadania, ou seja, viver no coletivo. Então, eu tenho que ter essa criticidade. E formar cidadãos éticos, olha aí a questão do respeito ao outro, respeito às regras, né? E solidários. A ideia do coletivo, tá? Então, assim, vejam a demanda tremenda que hoje a escola tem. A gente vê isso, esse livro aqui, né? Ele nem está citando a BNCC, acho que ele é um pouquinho antes da BNCC, mas, né, quando a gente se debruça para ler, se vocês já tiveram essa oportunidade, né, de se debruçar um pouquinho, pelo menos no que diz respeito à educação infantil e aos anos iniciais, vocês vão ver que tudo isso que está sendo pedido aqui está lá na base, ou seja, eu tenho agora que trabalhar com os meus estudantes dessa maneira, porque é o mundo que está pedindo, certo? É o mundo globalizado. E não adianta, a gente não vive mais isolado, numa ilha. Não, todos nós pertencemos, né, à grande aldeia global. Já ouviram essa expressão? A grande aldeia global? Pois bem, né, todos nós fazemos parte dessa aldeia global, tá? E aí, claro, a gente vai ter que passar por essa reestruturação, né, dos sistemas de educativos e aí fortalecer, né, essa perspectiva capitalista, né? A gente não pode nunca deixar de ter em mente que é o capitalismo que está mexendo, né, é o mercado que está mexendo todas as engrenagens, né? Por isso, a gente vê hoje questões éticas tão gritantes, como, por exemplo, né, pessoas valorizando muito mais a questão econômica do que a questão de saúde pública, que a gente está vivenciando essa polêmica muito grande hoje, né, bem polarizado aqui no nosso país. Né, uma galera defensora ferrenha do mercado, defensora ferrenha da economia, e, em contrapartida, mesmo que isso passe por cima de questões, por exemplo, de bem-estar social e de saúde pública. Né? E aí o sistema capitalista, com essas reformas dos sistemas educativos do mundo afora, ele tem simplesmente o intuito de favorecer os países desenvolvidos, ou seja, quem é rico, vai continuar desenvolvido, e os países chamados subdesenvolvidos ou pobres, né, em vez de desenvolver para que eles se tornem também grandes e poderosos, não, eu vou investir, vou forçar para que a formação das pessoas nesses países seja tão somente para torná-los o quê? Consumidores. Porque o que seria do capitalismo se não tivessem pessoas para comprar as coisas que são produzidas, né? E aí, se a gente olha para a história do Brasil, por exemplo, nós historicamente tivemos relegados a esse lugar, né, de consumidores, né? A gente vendia o que as nossas matérias-primas, como, por exemplo, a gente vende as nossas laranjas maravilhosas lá do centro-oeste e do sudeste, a gente vende as laranjas para os Estados Unidos. E o que a gente faz? A gente compra o suco,
da laranja nas caixinhas, né? Ou seja, a gente vende as laranjas por um preço ínfimo e compra o produto industrializado, né? Bem mais caro, né? Então, essa é a lógica no capitalista desse sistema produtivo. Os países desenvolvidos vão se tornar cada vez mais desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento ou pobres, eles não podem mudar esse status. No máximo, eles não podem quebrar, porque se eles quebrarem, não vai ter quem compre, né? Quem compra os produtos de quem está lá em cima produzindo, né? É uma lógica torpe, mas é a lógica, né, desse sistema capitalista. O nosso cérebro é uma teia de conexões para conhecimento e reações. É neurociência pura. Isso aí que você falou, tá, Sônia? Então, é isso mesmo que a gente está discutindo, tá? E aí, como eu falei, as reformas educacionais dos países ricos é para estimular cada vez mais, por exemplo, a questão das ideias. Uma palavra da moda hoje é a questão do empreendedorismo, que é uma coisa muito antiga em países da Europa, em países, nos Estados Unidos, Canadá, essa ideia de o empreendedorismo, né? Eu me tornar um empresário, um produtor, né? Enquanto nos países, né, de classe mais baixa, né, mais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, o estímulo é, beleza, você tem que trabalhar, você tem que entrar logo no mercado de trabalho, você tem que começar a ganhar dinheiro logo para quê? Para poder comprar, para poder consumir, né? O mercado não funciona sem compra. Por isso que, por exemplo, atualmente, a gente está aí vivendo essa coisa, né, dos incentivos, dos benefícios que o governo está tendo que oferecer para a população, justamente para quê? Não é por bondade, não. Não é por estar com pena porque a pessoa vai passar fome, vai passar necessidade, não. É justamente para que a economia não pare. Né? Porque se essa pessoa não trabalha, se essa pessoa não ganha dinheiro, como é que ela vai comprar lá no mercadinho? Como é que ela vai comprar no supermercado? Como é que ela... Né? Então, eu preciso dar dinheiro para poder ganhar dinheiro. Então, é essa lógica que a gente está vivenciando agora. Tá? Como eu falei, atender a demanda. Oi, diga. E isso é sempre passado de forma distorcida para a sociedade, né? Uhum. O tempo todo é passado de forma totalmente distorcida. É como se quando a senhora fala da parte que eles falam como se tivesse com pena, que o pessoal vai passar fome, que vai ter um colapso. E assim, a gente sabe que é bem essa questão aí, porque se a gente não trabalhar e não gerar imposto, o governo daqui a um tempo ele vai quebrar, mais do que já está quebrado. Então, é passado para... E a preocupação nem é com o imposto. A preocupação é realmente com a economia. Como é que as grandes empresas, como é que as lojas de departamento, né, futuramente, quando a gente puder voltar a consumir nesses lugares, né, como é que eles vão ter lucro, os grandes empresários, se as pessoas não têm dinheiro para estar lá comprando? Porque vocês sabem, quem é o que move, de fato, a economia no país, por exemplo, país como o Brasil, são as pessoas das classes D e E, né? Isso. São as pessoas que são os melhores pagadores, né? Você vê essas pessoas sofrem, né? Aperta daqui, puxa dali, mas paga lá o boleto, paga lá a prestação da loja, de departamento que comprou, né? Mas sofre, mas paga. E continua comprando. Então, somos nós, né, da classe mais baixa, das classes mais baixas, que movemos. Então, se nós mantemos a economia. Então, se nós perdemos o poder aquisitivo, vai ter bronca. Né? Então, não Só que isso é passado... Hoje eu estava exatamente conversando isso com a minha filha, porque ela está muito preocupada com a situação das pessoas que não podem voltar. Eu digo, mas o governo em si, os empresários, estão preocupados com a questão econômica, que infelizmente, por mais que a gente saiba que a saúde é importante, que o bem-estar é importante, mas a economia ela não parou. Então, ela está aí existindo. A gente tem que pôr uma fila, pagar as contas, porque senão vai gerar juros. Né? Então, assim, a economia está aí para mostrar que não tem pandemia que vai mudar isso. Pois é, mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho um sonho, uma esperança, digamos assim, de que as pessoas tirem uma lição disso tudo que a gente está vivenciando. Né? Por exemplo, tirem uma lição de que eu não preciso
comprar aquele sapato que apareceu na televisão, porque a atriz tal disse que eu precisava comprar aquele sapato, porque é da moda. Não preciso, eu vivo sem aquele sapato, né? Do mesmo jeito, criar uma consciência de que, o patrão não funciona se não tiver o trabalhador, né? Então, assim, eu tenho eu guardo essa esperançazinha comigo, que a nossa sociedade, ela tire lições disso que a gente está vivenciando agora, né? Dessa crise que não se... Professora, Oi, diga. eu acho que essa crise ela vai gerar uma grande reeducação na humanidade, uma reavaliação da importância que nós temos, um lado humanizado que a gente perdeu, de que a gente foi. Eu falo isso com muita propriedade, viu? E humildade, professora, por quê? Eu vivi engessada dentro de um mercado. Pessoas, elas são olhadas como consumo, como consumidoras. O produto era mais importante do que o consumidor. Então, ele que levava, entendeu? As pessoas a consumirem. E aí, eu acredito, e eu tenho visto isso aqui, a minha experiência, de que essa crise ela vai gerar uma reeducação. As pessoas vão se valorizar, vão voltar a valorizar a importância que elas têm. E de político mesmo, entendeu? De saber de que elas têm um poder. Do jeito que elas têm a forma do poder de compra, elas têm o poder da movimentação do Brasil, entendeu? Do mundo no geral que a gente está vivendo, entendeu? E que se as pessoas não estiverem bem, nada vai bem. Né? Humanizar novamente a rotina da gente. Sem sombra de dúvida, né? É uma mudança e uma mudança a nível, né? Como a pandemia, o conceito da palavra, né, gente? Pandemia é justamente quando essa doença ela se espalha globalmente. Então, a gente pode entender que a própria doença, essa própria crise que a gente está vivenciando, é uma consequência da globalização, né? Foi um determinado vírus que surgiu num determinado lugar e ele foi se espalhando justamente por quê? Porque as pessoas se movem muito rápido, né? Se locomovem muito rápido, as fronteiras, né, são mínimas. Você cruza um oceano em algumas horas, coisa que na época das navegações duravam semanas, né, gente? Então, E assim, a gente não tinha noção, né, como o brasileiro circula mundialmente, né? Porque antes dessa... É uma probabilidade enorme, como foi mostrar, como é muito fácil, assim, de entrar e sair do país, e chegou numa proporção de em todos os continentes, um vírus em 2 meses praticamente, atingir todos os continentes, e a gente está nessa situação. Essa situação que a gente jamais pensou, né? Eu confesso para vocês, eu jamais imaginei estar passando pelo que eu estou passando agora. Eu estava conversando mais cedo com a minha mãe, e as coisas assim, as pessoas estão completamente sem saber o que vai acontecer, né? Também é uma outra lição que a gente pode tirar, né? A gente fica guardando coisas, fazendo planos para... Não, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar a trabalhar, quando é que a gente vai voltar a ter as nossas aulas, ninguém sabe ainda, né? A senhora acha que isso também pode gerar a volta do patriotismo, porque a gente perdeu muito isso por conta da crise local da gente, né, das crises financeiras, e a gente via uma migração de brasileiros, principalmente ali nos Estados Unidos, né, nos países da América do Norte, a valorização, entendeu, de terem que ir para lá, porque lá era o país de ascensão. A senhora, com essa crise agora, eles vão, os governos locais vão valorizar lá as pessoas de lá, e essas pessoas vão ter que voltar. Isso vai gerar alguma demanda de repatriamento? Mas eu vejo isso como um fator não tão positivo, né? Porque os países eles vão se tornar... Aí é quando a gente vai ter um retrocesso, né? A gente hoje vive um mundo onde as pessoas podem ir e vir, as pessoas podem se locomover, né? A cultura ela é disseminada pelo mundo e agora a gente está vivenciando um fechamento, cada um se fechando no seu, né? A gente estava a questão da formação dos blocos econômicos, né? Você via lá a União Europeia, né? Aquela potência, os países todos com a mesma moeda, todo mundo, quem era de Portugal podia ir para a Espanha sem precisar de passaporte, porque fazia parte da União Europeia. Agora não, os países estão se fechando. Aí eu entendo que isso, numa perspectiva, por exemplo, de globalização, é algo negativo. Então,
esse repatriar as pessoas, não é algo opcional. Né? As pessoas estão sendo mandadas embora. Ou então, por exemplo, a gente viu embaixada, né, a Itália chamando os funcionários das embaixadas para lá, os Estados Unidos já chamaram os funcionários das embaixadas que tem aqui no Brasil para voltar para os Estados Unidos. Por quê? Né? Esse fechamento, cada um no seu. E aí é complicado, porque o mundo globalizado ele necessita dessa circulação, né, gente? De pessoas, de mercadorias, né? E aí a gente pode vivenciar, né? Esse patriotismo que a Sônia falou está difícil de acontecer, porque os países estão se individualizando por conta desse problema do vírus. E pode até estar utilizando esse patriotismo para uma coisa negativa, né? Por exemplo, como a gente vivencia, né, a questão da xenofobia, né, que é o preconceito com quem é de uma cultura diferente da minha, né? O que estava acontecendo, por exemplo, com as pessoas orientais no mundo, né? Os chineses, por exemplo, sendo crucificados, né? Porque a culpa é deles, a culpa foi deles. Então, a gente criar uma raiva ou uma resistência à cultura do outro. Então, isso é muito negativo. A gente viu um excelente exemplo do primeiro-ministro da Inglaterra, né? Onde ele valorizou, devido aos cuidados que ele teve. Acho que tudo que Papai do Céu permite é muito legal, né? Porque eles já vinham numa política de repatriar, de mandar embora os imigrantes, de fechamento. E aí acontece isso, e ele é um homem muito influente ali naquele meio europeu. Aí acontece dele ser cuidado por dois médicos, que eu não sei exatamente a cifra. Um era português e a outra era da Nova Zelândia. Da medicina são imigrantes, né? E ele valorizou isso. Ele reconheceu. Tanto é que ele reconheceu e liberou o visto para todo mundo que estava lá nesse momento como imigrante. A gente vê também coisas assim, dessa forma acontecerem, né? E aí exceções e exceções, né? E aí bate uma invejazinha, né, de vez em quando, mas sigamos. Professora, uma coisa que a gente observa rapidinho, a gente fala tanto de globalização, de um mundo avançado e tal, e hoje eu estava vendo o repórter e vendo como no Brasil isso ainda parece ser um outro universo. A gente vê as filas nas caixas, na Caixa Econômica Federal, na Receita Federal, de pessoas com problemas, num documento simples, CPF, de regularizar a CPF porque vai receber esses R$600 do governo e tal. O benefício A gente fala tanto, de tanto que o mundo é globalizado e como a gente vê a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet, que não sabem mexer em computador, que estão indo para as filas já pela falta de informação, porque não tem quem faça, até o fato de não saber, do analfabetismo ainda, que é muito falado, que não sabe mexer em computador. E a gente está numa era tão avançada e, ao mesmo tempo, a gente vê a quantidade de brasileiros que não tem nem um CPF registrado corretamente. A quantidade de erros, você vê uma sociedade totalmente invertida. Muita gente com muita informação, enlouquecendo com esse excesso de informação e algumas pessoas que não têm noção do que a gente está vivenciando. Né? Não tem noção complementando aí da licença a Jéssica, eu acho que é o Brasil realmente mostrando a cara. Isso, a cara, isso. A gente mostrando o que somos de verdade. Não existe na sociedade, eles não têm CPF, eles não existem, eles nasceram. Isso. Então, assim, é o Brasil mostrando realmente a realidade, né? A realidade da população, né? Porque eu vi também uma estatística que fala, né, que cerca de 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet. É muita gente. Isso. Falta de educação globalizada. Né? Aí é quando a gente pensa aí a questão, pensando em nível Brasil, né? É um descaso governamental, né? Que já vem acontecendo, não estou falando que é só desse governo, não. Outros governos têm, porque isso não é um problema que surgiu de 2 anos para cá, não é um problema que já vem, né, de muito tempo. Então, a gente só tem noção, assim, numa pandemia dessa, quando o pessoal diz assim, faz, extrema,
Aí você vê o desespero. E a quantidade, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que não têm acesso ao CPF. Pois é. E aí, você falando isso, eu lembrei agora de uma passagem do texto que fala, né, que maquiado, né, Isso. de preocupação com segurança social, tá o interesse econômico por trás. Aí é onde vem a política, né? Aonde vem a política social em todos os sentidos, né? Isso, né? E aí a globalização é um quadro, e aí casou direitinho com o que eu tinha marcado aqui para discutir com vocês, isso que vocês estão trazendo, que é justamente, né? A globalização, ela também escancara essa desigualdade social, né? E a gente está vivenciando isso agora, né? Que para mim, para vocês que estão aqui hoje conectados com a internet em casa, ou com a internet nos seus celulares, enfim, né? Parece algo comum. Ter um computador, ter um notebook, ter um celular, um smartphone, um tablet, é comum. Para a gente parece surreal alguém não ter nada disso, mas existe, e é muita gente que não tem, né? E aí a gente está vendo muito isso quando a gente está falando agora nessa questão da educação. Nós estamos enfrentando problemas enquanto ensino superior, né? Que a gente está lidando com adultos. Mas imagina, gente, como é que vai ficar, né, o ano letivo das crianças, por exemplo, do município de São Lourenço da Mata, do município de Camaragibe. Como é que vai ficar o ano letivo dessas crianças? Como é que o professor, a professora, no caso, não sei se vocês já estão estagiando ou conhecem, enfim, mas como é que vai ficar o trabalho dessas professoras, professores, né, com crianças que não têm acesso à tecnologia? E aí? Vai ficar por isso mesmo. Complicado, né? Assim, agora... Porque assim, estão aproveitando que a gente está de férias, colocaram férias, assim, como fosse assim, eu coloco 15 dias, depois eu estendo para mais 15 dias, eu formo 30 dias, aí eu tiro as férias que é de julho e coloco para agora. É assim, a gente, o brasileiro, sempre empurrando o problema para frente, né? Não Dando um jeitinho brasileiro. Assim, isso. Aí eu digo assim, quando chegar, que acabar os 30 dias, e aí? A gente vai fazer o quê? Porque assim, nem dentro das escolas tem... As redes particulares resolveram, as que têm acesso, os alunos têm acesso, eles estão tendo aula que nem a gente está tendo. A rede particular arrumou essa solução. Pelo menos na escola do trabalho, os alunos estão tendo aula online. Então, eles estão cumprindo as cargas horárias deles. E o municipal estadual, que está totalmente perdido o ano letivo. E parado. Porque se começa, parou. Já vamos entrar, o segundo, já parou o primeiro semestre, já acabou praticamente, né? Vem o segundo. Então, quer dizer, praticamente o ano letivo do municipal e estadual parou, acabou, né? Vamos ver como é que eles vão resolver isso. Pois é, mas aí é como eu estava conversando, né? Gente, ninguém sabe o que fazer. Isso é inédito. É inédito que a gente está vivenciando. Né? Tá todo mundo com a mão na cabeça, seja político bom. E o que mostra mais é o seguinte, como a gente não tem uma política para isso, é todos os problemas de uma vez só, aí o desespero aumenta. Porque aí a questão é de saúde. Beleza, a gente tá com a pandemia, é tudo muito novo. Mas assim, aí vem a parte da educação, vem a parte de infraestrutura que a gente não tem, vem a parte econômica. Pois então, é um excesso, é todos os problemas casados. É uma situação extrema, né? Que escancara os problemas que estavam varridos. Vamos fazer assim, vamos resolver o problema das crianças dando R$50 para eles, porque eles vão para a escola só merendar. Então, a gente vai dar R$50 para cada um por mês. Aí isso vai resolver a questão da educação? Não vai, né? Nem a questão social resolve quanto mais a educação. Que nessas horas a gente chama atenção, porque um exemplo, há um tempo atrás estava o governo do estado, junto com a prefeitura, que foram doados não sei quantos computadores, que é doado não sei quantos tablets, que estão aprimorando cada vez mais a questão da educação, a tecnologia, e agora nessa pandemia a gente não vê nada. Não tem um computador na escola que funcione, não tem escola de município nem de governo com internet acessível, nem para professor, porque assim, além da dificuldade com os alunos, tem muitos professores também que estão de mãos atadas, né? Dúvida. Porque não tem apoio. Isso. Aí você vê, assim, é mascarado, escancarou os nossos problemas. Aí está uma crise
de saúde, educacional, financeira, e assim, a gente não é social, e a gente não sabe para onde Aí a vai. gente tem um presidente que vai passear no centro, no meio da multidão, mandando todo mundo voltar à vida normal, que é só uma gripinha. Que o país da gente está ajeitado. Então, a gente está vivenciando um momento extremamente extremo, sendo redundante no que a gente está falando, né? E nós que somos da área da educação, né, a gente realmente está com a mão na cabeça, assim, o que a gente vai fazer, né? Porque a preocupação é real, é concreta, né? A gente, enquanto, como eu falei, ensino superior, estamos, né? Temos essa ferramenta ao nosso alcance. Não é o ideal, não. Eu concordo. Eu preferia 1000 vezes estar lá em pé na nossa sala de aula, com vocês sentadinhos na cadeira, a gente tendo esse debate em massa, olho no olho, né? Mas infelizmente não dá. Aí essas crianças, né? Eu fico realmente aflita com isso, né? E a gente não vê nenhuma solução a curto prazo que resolva isso, né? Então é algo realmente muito, muito, muito preocupante. E aí, como eu estava justamente casou com o que a gente estava falando aqui, com a discussão, só um minuto, com a discussão do texto, que é justamente isso, esse escancaro, né? Mostra como é o problema, né? Que a globalização, ela até gera essa desigualdade social. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui está vendo alguma notícia de como está sendo os impactos dessa pandemia no continente africano? Não, escuta falar. Ninguém fala nada. E olha que eu passo o dia, estou aqui estudando, trabalhando online, em reunião, mas está ali no canal de notícia o tempo todo olhando. Ninguém fala nada. Salvo um ou outro site que toca no assunto, mas grosso modo, ninguém fala nada do continente africano, né? E o continente africano é um retrato claro da desigualdade gerada pela globalização. Por quê? A gente teve a primeira onda das grandes navegações, o pessoal vindo aqui para a América, mas depois, alguns séculos depois, a gente tem o interesse dos europeus no continente africano. Eles acabaram com o continente, eles sugaram tudo que eles podiam sugar. O continente africano ele era riquíssimo, né? Mas ele hoje é pobre, vive essas mazelas todinhas que a gente vê, justamente porque os grandes países europeus, França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Itália, foram para lá e sugaram tudo que tinha para sugar, acabaram com a vida da galera lá e deixou a galera numa condição de extrema dependência econômica. E aí imagina essas pessoas hoje, esse continente, né, que tem uma série de problemas políticos, de confrontos civis, né, por conta territoriais, e ainda tem, né, o impacto de uma pandemia como essa, que perpassa os cuidados, são questões básicas, higiene, né? Lá eles não têm nem água para beber, que está para lavar a mão, né? Você vê as campanhas aí para você doar, né, com R$1 por mês, você faz com que não sei quantas famílias tenham água potável em casa, R$1 por mês. As campanhas que aparecem por aí nos programas para você doar, né? Então, se tem pessoas lá que nem água para beber tem, imagina higiene para lavar a mão, né? Isso foi mostrado também aqui no Brasil, nas favelas, né, professora? Como mostrou, a outra vertente que abriu, pessoas, ONGs, colocando detergente com a garrafa PET de 2 litros com água, porque as pessoas não têm água encanada. As pessoas ainda têm vê a bronca. Não tem dinheiro para ter um detergente ou um sabão em pedra, que é o mais barato, em casa. Precisa ser doados em várias favelas, em várias regiões. São Paulo e Rio de Janeiro foi gritante mostrando isso. É muita informação, assim, de chocar, assim, dizer, meu Deus, é o país que a gente vive, que a gente fala tanto de globalização. Eu acho que a gente está vivendo, Jéssica, 2 crises nacionais, a social e a epidemia. Porque ficou claro que a gente tem uma vida, uma sociedade muito ainda a aprender. Porque a gente em vários sentidos. Aprender em vários sentidos. E não falando só das partes ruins, mas a gente observa, assim, como o brasileiro também ainda é solidário, né? Como tem pessoas que olham para esses campos, como as ajudas estão vindo.
de várias ONGs, de vários patrocínios, também com interesse, né, financeiro, que tem muita gente que não faz nada de graça, né, faz para aparecer também, mas assim, está ajudando de uma forma ou de outra, esse pessoal está sendo eu da pior forma possível. Eu fiz aqui com a minha filha. A gente conseguiu uma cesta básica fazendo uma pequena campanha com pessoas próximas a nós e conseguimos arrecadar uma cesta. Acho que a gente conseguiu umas 15 a 20 cestas e a gente foi levar para uma comunidade, né, que eu conheço, que depende de pesca, né, que a maior parte dessa comunidade não tem trabalho, as pessoas são realmente carentes. E a gente fica claro para a gente o quanto tem de gente que não tem o que comer por conta dessa crise. Eu acho que é um dos motivos das feiras livres estarem funcionando é questão econômica e educação mesmo, porque as pessoas elas têm que sobreviver, né? É questão social também. Pois é, gente. Bom, a gente já está chegando na partezinha final da nossa aula, assim, os debates, né? Foram massa, pode parecer que a gente estava fugindo do tema, muito pelo contrário, a gente estava discutindo exatamente em cima do tema que eu queria trazer para vocês. Eu queria saber, vocês conseguiram fazer aquilo que eu pedi para vocês com a folhinha de papel, colocaram o conceito de globalização e conseguiram traçar algumas definições, né? Aí eu queria que quem fique bem à vontade para abrir sua câmera e mostrar para a gente, para ver se a gente consegue, né, ver e discutir um pouquinho nessa reta final da nossa aula. Quem gostaria de mostrar o seu mapa conceitual? Ou isso pode ser também um infográfico, que é um gráfico informativo. Eu fiz, professora, mas deixa eu abrir aqui rapidinho no outro computador, que minha câmera está ruim nesse que eu estou. Aí eu vou abrir no outro, enquanto o pessoal mostra aí. Pronto, quem mais gostaria de mostrar aqui pra gente? Gisele falou que fez, né? Quem mais, gente? Manuela. Quem gostaria de mostrar o seu trabalho aqui? Pode enviar foto? Eu acho que pode. Assim, aqui a gente consegue enviar foto por aqui, que eu nunca mexi aqui. Tem um clipezinho para anexar, né? Aí tenta ver se tu consegue mandar, porque aí se for no chat, né? Aí dá pra gente visualizar. Ó, pronto, chegou. Todo mundo tá vendo o que a Tayane mandou pra gente? Aqui no chat, todo mundo tá visualizando? Eu vou expandir aqui a tela da Tayane pra gente olhar, certo? Eu acho que até a Gisele pode fazer a mesma coisa, Gi. Ó, foi uma boa isso que a Tayane fez. Ó, ela botou aqui globalização. Aí ela botou que é um sistema global autorregulado, né? Avanço das tecnologias de comunicação e dos meios de transporte massa, Estado, né? Liberal ou neoliberal, isso, total capitalismo, perfeito, e a globalização cultural visa o consumo, ou seja, a formação de consumidores. E o mundo, né, todo conectado. Massa. Deixa eu fechar aqui. Pronto, cadê? Eu já cheguei bem depois do início da aula. Ah, não fez, perdão, Sônia, que pena. Quem mais gostaria de fazer, de compartilhar, né? Como fez a Tayane? Tira a foto lá com o celular e anexa aqui no chat, se você estiver usando o celular. Quem mais, gente? Ou quem não quiser mostrar, fale como foi que colocou, quais foram as definições que vocês colocaram. Quem gostaria? Mais ninguém? Assim, Professora, na parte... Pode falar. Vai, Kátia, fale, Kátia. Depois fala a Jéssica. Eu botei assim, os efeitos da globalização e a influência da educação, faremos um espelho do primeiro social, a questão social,
Enfim, que possamos nos enxergar onde estamos no nível de separação mundial. Escola, segunda, influências, as ofertas, tecnologia. Quer dizer, a globalização, ela influencia na educação e, ao mesmo tempo, ela tem uma influência... Sim, continue. Já fudeu meu raciocínio. Perdeu o raciocínio? Enquanto você acha o seu raciocínio, Jéssica, o que você ia falar? Que vocês duas abriram o microfone. Eu tinha colocado na parte da globalização, foi o capitalismo, né? O mundo conectado, e a parte da política, da questão social, cultural e econômica. Já a parte da educação, eu coloquei desenvolvimento tecnológico. Ainda a gente, além do desafio do desenvolvimento, ainda ser incluído no mundo atual, né? Porque é tudo tão muito rápido, né? A cada dia é um processo muito rápido que, assim, a gente, quando começa a aprender algo, já tem um outro processo. E, assim, o brasileiro ainda não está muito casado nesse desenvolvimento. Ótimo, ótimo. Joana também botou aqui o mapazinho dela, ela botou aqui, né? A ideia de conexão, perfeito, né? O mundo conectado, velocidade na comunicação, consumo, palavra da vez, né? A questão foi um marco histórico, bem associado, e a ideia diretamente relacionada com o neoliberalismo. Bem simples, mas que fica claro, de fato, né? O que é globalização? Quer falar alguma coisa, Jô? Joana, quer falar alguma coisa mais para complementar aquilo que você colocou? Quero não, tá tímida, Joana. Alguém mais, gente? Joana, tá ótimo. Vá, diga lá. Gui. Olá! Olá, Gi. Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver. Menina, olha o capricho da pessoa. Tá ao contrário, né? Não, tá certinho. Pra gente tá aparecendo certinho. Olha o capricho dessa pessoa na letra e nas setas. Menina, é professora mesmo, né? Aí ela botou aí pra gente a questão de velocidade, a influência da economia, o sistema capitalista, né? A questão tecnologia, que é mais que eu não tô... Afasta só um pouquinho, Gi, da tela, porque tá cortando embaixo. Isso, só mais um pouquinho. BNCC, que é mais que eu não tô vendo aqui embaixo. Neoliberalismo. Desigualdade social. Que é uma mazela, né? Que é um problema, né? Que é um problema do sistema capitalista. Arrasou, Gi. Obrigadinha, viu? Um cheiro para você também. Quem mais, gente, gostaria de compartilhar com a gente o seu mapa conceitual que fizeram aí, os seus infográficos? Quem gostaria de compartilhar conosco? Cadê? Quem falou aqui embaixo? Quero não, tá ótimo, muito bom. Porque acaba que, assim, as três que mostraram aqui, as meninas que falaram, de uma maneira geral, trouxeram, né, as mesmas percepções, que foi aquilo que a gente discutiu. Então, tem tudo a ver, né, as definições que a gente está discutindo e que são as definições concretas daquilo que é educação. Então, em termos desse conteúdo, eu quero que vocês saiam dessa aula realmente compreendendo o que é a globalização, qual a ideologia por trás dela e de que maneira positiva e não positiva ela interfere, tá, gente, na educação, que é a nossa área de trabalho. Inclusive, tem duas questõezinhas justamente sobre isso na atividade que eu passei para vocês. Né? Quem já deu uma olhadinha na atividade vai ver. Então, vocês conseguem responder até quando encerrar aqui a aula. Vocês vão lá rapidinho, vocês respondem para mim a atividade, certo? Gente, ficou alguma dúvida da nossa aula de hoje?
Foi tranquilo, deu para Professora, a compreender. senhora Oi, diga. pode repetir, porque... A senhora pode repetir essa parte que a senhora falou, porque minha internet caiu e voltou agora e eu perdi o que a senhora falou sobre atividade. Não, eu falei que assim, eu botei duas questões, salvo engano, que tem tudo tá relacionado com isso que a gente discutiu hoje, né? A questão do conceito da globalização, a influência da globalização na educação. Então dá para vocês fazerem a atividade até quando terminar aqui mesmo a nossa aula, aproveitar que vocês já estão conectados aqui no Teams, vão lá na tarefa e respondam só 2 de marcar X e 2 para vocês discorrerem, escreverem, né, com as próprias palavras de vocês, tá? Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Ou foi tranquilo? Deu para trabalhar direitinho os conteúdos? Pronto, gente. Então, obrigada. Que bom que vocês gostaram da aula, certo? Para nossa próxima interativa, porque a gente tem que, né? A gente já está tão distante, é tão frio isso aqui, que aí a gente tenta, né, estreitar de alguma forma o nosso diálogo, beleza? Para a semana que vem... Oi, quem quer falar? Eunice, Oi, diga. eu tive dificuldade de entrar na sua aula, porque estava a mensagem que estava cancelada a aula. Aí eu Não, cheguei agora no finalzinho. É porque aquele ali eu cliquei, eu criei de manhã, mas eu criei no lugar errado, aí eu cancelei. Aí estava criada dentro da aula de hoje, né? Que é a aula que está lá o dia. Porque sempre vocês vão encontrar assim, a nossa reunião, a nossa aula remota online, ela vai estar sempre dentro de um canalzinho com a data do dia. Então, para as próximas vezes, vocês já entram na nossa equipe e vê lá, vai ter lá, a aula do dia 14/4. Aí a reunião vai estar acontecendo lá dentro, certo? Lamento que você tenha perdido essa parte da aula, mas aí o vídeo vai ficar disponibilizado para vocês, tá bom? Tá certo, professora. De Jandira também, ela teve o mesmo problema. Aí eu falei pra ela, disse, não, foi cancelado e ficou nessa agonia. Eu entrei agora há pouco. Lamento mesmo. Tá bem, obrigada. Boa noite. Boa noite. Ó, na próxima aula não é mais esse aqui, é o outro texto que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Se não hoje ainda, mais tardar amanhã, certo? Que é um outro livro que eu escaneei para vocês, tá? Que eu vou estar enviando, né? Até amanhã no máximo, tá bom? Queria agradecer a atenção de vocês. Espero receber as atividades, né? Corrigir lá no Teams as atividades de vocês e receber também de quem não teve condição de ter acesso hoje. Então, pessoas, um cheiro para vocês. Se cuidem, continuem se cuidando e cuidando dos seus, tá bom? Aí eu só vou pedir que vocês vão saindo aqui da reunião, porque eu só posso salvar ela, né, o vídeo, quando todo mundo sair da reunião, tá bom? Um cheiro para vocês.